Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Zilda e hoje nós teremos uma conversinha sobre os gêneros textuais, né, da língua, da nossa amada língua portuguesa. Gêneros do discurso e gêneros textuais. Então, hoje vamos falar sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles são classificados, né, eles recebem os nomes conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem, ao conteúdo e à função. O que isso significa? Que os gêneros textuais, eles vão receber determinados nomes baseado do quê? Nas características que são próprias de cada um, no tipo de linguagem, no conteúdo e função. Como assim? Então, por exemplo, se eu pego lá o gênero propaganda, o gênero textual propaganda, ela tem características próprias, né? A propaganda ela trabalha com linguagem verbal, linguagem não verbal, cores, a linguagem ali é mais apelativa, enfim, então ela tem linguagem própria, tem um conteúdo, então os gêneros textuais eles têm conteúdos próprios de cada gênero e a função que é para quê? Todo texto ele é escrito com uma finalidade, ele não são só palavras soltas ali no papel, elas têm uma função. E existem muitos gêneros textuais, muitos, os quais promovem interação entre os interlocutores. Então, a linguagem, ela serve justamente, né, nós vimos já na outra aula, que é o meio, né, o principal meio de interação entre os indivíduos. E os os gêneros textuais, que são os textos, né, que produzimos, eles têm essa função de fazer uma interação, né? Essa interação entre são os interlocutores. Então, inter, né, significa entre. Então, emissor é a pessoa que está falando e o receptor é a pessoa com quem a gente está falando, quem está ouvindo, quem está recebendo a mensagem. E vamos lá. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, porque são muitos os gêneros textuais. Então, aqui, ó, a biografia, o conto de fadas, as histórias em quadrinhos, notícia, fábula, acróstico, bilhete, poema, música, convite e assim vai. Tá? São muitos os gêneros. Esses gêneros textuais, eles são organizados de acordo, como eu já falei, a linguagem. Eles têm uma estrutura própria, um texto é diferente do outro, tem linguagem própria, estrutura própria, tem um público-alvo, dependendo da função do gênero ali, do texto, ele tem um público-alvo específico. Enfim, então, aqui temos apenas alguns exemplos, né, que dá para saber exatamente, dá para ficar bem claro o que seria aí o que seriam, né, os gêneros textuais. E eu trouxe aqui 6 textos para a gente só observar como que 6 textos diferentes eles trabalham um mesmo assunto. Então aqui nós temos uma reportagem, né? Então aqui, ó, empresas oferecem serviço de arranjo e delivery de flores. Então aqui tem eu não vou ficar lendo agora porque ficaria muito cansativo, tá? Então vocês em casa vocês vão ler o texto, vocês também têm este texto no livro na página 28, tá? Da página 28 a 30 tem esses livros estão lá. Então aqui nós temos uma reportagem e aqui está falando, nessa reportagem, ó, temos também a linguagem não verbal, que são as flores, e aqui tem a fonte, né, de onde foi tirada, e ela fala sobre a venda de flores, as pessoas que consomem esse tipo de serviço, enfim, então assim, é um texto do gênero, né, reportagem de jornal, que foi publicado em um jornal. O próximo ele é um texto, né, de gênero, que a gente chama de verbete, que ele vem em dicionários, ó, aqui tem a fonte, então eles vêm em dicionário, vem em enciclopédia, e o verbete é o quê? É uma explicação ali do significado da palavra. Então, flor, lembrando que no primeiro texto o assunto era flor,
Aqui também é flor, mas aqui fala a flor, já explicando, ó, o primeiro significado do ponto de vista da biologia, então estrutura reprodutiva das angiospermas, que quando completa é constituída por cálice, corola, androceu, estames e geniceu, que são os pistílios. Aí vem o segundo significado, comum a qualquer planta cultivada como ornamental por suas flores. E aqui o terceiro significado, que é o significado figurativo, que é o significado literário, que, ó, flor, o que há de melhor, mais bonito, mais livre de impurezas, mais nobre. Então, o que nós temos aqui? Um texto do gênero verbete. Então, ele tem uma organização diferente, ele tem a linguagem que é própria para esse gênero textual, tá? Então, assim, os gêneros textuais, eles têm essas características peculiares. E eles aqui, isso aqui vai servir para um determinado público, né? Aquela pessoa que está ali, né? Que são estudiosos, estudantes que estão procurando ver o significado, né, da palavra flor. Então, tem um público-alvo específico. Vamos ao próximo. Aqui tem outro gênero textual. No caso aqui, nós temos um quadrinho. E veja bem, também o assunto é flor. Então, todos os textos, o assunto é o mesmo, porém a abordagem é diferente. Beto era um cara romântico. Então, veja bem aqui o Beto. Todo dia levava flores, mas às vezes decepcionava. Já Pedro era normal, não levava nada, mas às vezes surpreendia. Então veja bem, aqui tem alguns elementos que são próprios desse gênero quadrinho. Temos aqui a linguagem verbal, que é a parte escrita. Temos a linguagem não verbal, que aqui compreende as expressões dos bonequinhos, ó. Aqui ela está toda feliz, emocionada, e ele fazendo a posição de cortês. E aqui, ó, ele está triste, cabisbaixo, ela também ficou brava, virou o rosto para lá. Então, aqui na linguagem própria de quadrinhos, a gente trabalha com a linguagem verbal e não verbal. Então, o quadrinho, o gênero quadrinho, ele tem as suas peculiaridades, as suas características, a função. Aí tem quadrinho que é para fazer crítica, tem quadrinho que é para humor, então tem quadrinho para tudo. Então, é também uma forma de comunicação. E, enfim, isso aqui é o gênero textual chamado quadrinhos. Ele pode vir com a linguagem mista, né, que é verbal e não verbal, ou pode vir só com a linguagem não verbal. Certo? Então, vamos lá. E aqui nós temos um outro texto que é do gênero poesia. Então, a gente já observa que o texto do gênero poesia, ele tem uma estrutura diferente, ó. Aqui ele é parágrafo único, dividido em estrofes, então são 3 estrofes. Este texto traz também a linguagem não verbal, porque tem aqui o desenho da flor, né? E esse texto também é o mesmo assunto, que é flor. É uma poesia escrita por Carlos Drummond de Andrade. Enfim, aí tem a linguagem que é própria da poesia. Ele fala de flor, mas não é mais flor igual lá no verbete, não é ali no quadrinho que é alguém levando a flor, então tá a linguagem bem objetiva, bem direta. Aqui não, aqui fala de uma flor que nasceu numa situação difícil da época. Ela furou o asfalto, então aqui ó, ela é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então essa flor que está aqui, que o eu lírico está falando sobre, ela pode ser essa flor, mas ela pode ser qualquer outra coisa. Ela pode ser uma esperança, ela pode ser a flor que nasceu, né, quando a gente se renova, então nasce uma flor. Nós podemos ser a flor pode nascer dentro de nós, ou a flor, igual aqui, ela nasceu num contexto rude, num contexto complicado, que foi no período aqui do pós-guerra, né, que o Carlos Drummond é desse período.
Então, aqui já tem uma linguagem diferente, que é própria da linguagem literária. Então, os gêneros textuais, como vocês estão vendo, eles têm linguagens diferentes. Vamos seguir. O texto 5, ele também fala sobre flor, mas olha aqui, analisando só a primeira parte, ó. Eu nunca recebi flores e isso me frustra. A maior parte das pessoas vai dizer que é frescura minha, mas me sinto um peixe fora d'água. Sempre que estou entre outras garotas e percebo que sou a única que nunca ganhou nenhuma. Então aqui pode ver que tem assim um sentimentalismo, é tipo um desabafo, é pessoal porque ela está escrevendo em primeira pessoa. Então é um texto assim que ele não é formal. Ele é um texto, isso aqui é um texto que foi publicado num blog. Então lá tem uma linguagem mais íntima, uma linguagem mais familiar, mais pessoal. Então alguém falando sobre flor, mas é um desabafo. Então é outro gênero textual que exige uma linguagem própria. Então a linguagem mais que se aproxima mais da linguagem oral, da linguagem popular. Então não exige tanta formalidade, porque esse gênero ele já pede esse tipo de linguagem. E vamos para o próximo. Temos aqui o nosso último texto, que ele é diferente, né? Então aqui pode ver que o suporte é diferente. Temos aqui a linguagem não verbal, que são as flores, tá? Tem alguns elementos aqui. E tem a parte verbal, que é escrita. Então é alguém que está vendendo flores. Então isso aqui é o quê? Um anúncio. Então, ele tem a linguagem que é própria de anúncio. Tem é um texto mais resumido, porque só coloca ali o que é necessário, porque as pessoas não vão parar para ficar lendo textos grandes, né? Então, o objetivo aqui é divulgar o produto. Então, tem aqui os elementos que são importantes, que no caso, o telefone, o endereço aqui é eletrônico, o endereço físico e enfim. Então, é um outro gênero textual, anúncio. E a gente percebe que aí ele tem linguagem própria, características próprias e função própria. Enfim, então é isso. Os gêneros textuais são toda essa variedade de textos que existem. Eles recebem determinado nome baseado na função, nas características, na linguagem, no assunto, e todos todos servem, né, para a comunicação, né, para a interação entre interlocutores, ou seja, o emissor e o receptor. Então, os textos, eles não são jogados ao vento, eles têm toda uma intenção, tem todo um contexto de produção. Então, vocês viram hoje o que são gêneros textuais. E eu deixei aqui uma tarefa que tem lá no livro, tá? Que vocês farão. O que os textos têm em comum, relacionar o texto ao gênero, aqui tem os gêneros que foram trabalhados hoje, e vocês vão voltar lá, ler e colocar o número específico de cada texto aqui na frente do gênero. E depois escolher três e aponte as características de cada um. Então, vai escolher 3 gêneros desse e vai falar sobre as características deles. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.